tem hoje, né, na ciência como a gente tem ela hoje, ela já, pela observação científica, ela já percebeu essa plasticidade, né, principalmente na fase do 0 a 6 anos. Então, ela chamou isso de fenômeno da adaptação. E o fenômeno da adaptação, ele só é possível, segundo Montessori, pela mente absorvente e pelos períodos sensíveis, né? A mente absorvente, ela tem 2 etapas aí, que é de 0 a 3 anos, ela é inconsciente, ou seja, a criança absorve tudo, ela absorve o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, a forma como você conversa com ela, o que você apresenta para ela, tudo ela absorve, da forma como ela está vendo. E depois dos 3 aos 6 anos, já de forma mais consciente, com aquela memória do que já foi vivido, né? Os períodos sensíveis, são aqueles focos de atenção em cada característica ali que a criança vai se desenvolver. Então, a gente tem o período da ordem, em Montessori, para quem não tem muito contato, né, a ordem é aquilo que funciona, né, é a realidade, é a pura realidade, como funcionam as coisas, né. Então, a gente deita na cama para dormir, a gente pega um prato e põe a comida para se alimentar, enfim, as coisas têm uma ordem, né? Então, ela vai criando essa ordem de acordo com a ordem da vida ali que ela está vivendo. A gente tem o período sensível da linguagem, do refinamento dos sentidos, do refinamento do movimento, né? Quando a criança está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, engatinhar, enfim. E ela, com essas ferramentas todas, né? Esse cérebro absorve sem esforço. Quando a gente fala aqui sem esforço, ninguém precisa ensinar. Ela simplesmente recebe aquilo e pela observação, né, que nós somos científicos, né, desde de bebê nós somos cientistas, pequenos cientistas, as crianças são pequenos observadores cientistas, né, e eles vivendo apenas assumem, né, aquela absorção. Do 0 a 6 anos, todas as impressões, né, todas as experiências que são absorvidas pela mente para a construção desse ser. Então, quando ela absorve, a mensagem, ela não só entra na mente da criança, ela compõe, ela forma esse ser humano. É como se fosse um tecido, é um órgão psíquico que está sendo criado ali, e que compõe quem é esse ser, é o que diferencia aquela pessoa, né? Que vai dizer que ela é, né, a minha amiga Georgia do norte, que a minha amiga Ludmilla é do sul, e aquele jeitinho já mostra de onde elas são, né? Que eu sou do sudeste, enfim, né? E outros tantos lugares do mundo. Aquilo que a gente absorve forma a gente, a nossa personalidade. O que mais? Eu vou ler aqui o trechinho. O cérebro em desenvolvimento categoriza e classifica as impressões para poder adaptar ao lugar e ao momento em que nasceu. Cada experiência que vem através dos seus sentidos desenvolve a sua habilidade de fazer discriminação de alto nível. Guarda esse trecho, eu grifei, ele é importante. Essa assimilação, né, que é construída aí do ser humano, ela é baseada na ordem, né, que é o que faz a criança entender que o cachorro não fala, que a criança não voa, né, que essas fantasias não possuem ordem. Então, ela primeiro precisa conhecer o que é ordem real, para depois poder entender o que não é. E aí fica a pergunta, né, para vocês. Se vocês quiserem interagindo com a Lud, mandando aí, pode mandar escrevendo. Que imagens que nós estamos oferecendo para as nossas crianças que estão construindo a si mesmas? Fica a pergunta no ar, depois a gente conversa mais no final. O que acontece quando tiramos a oportunidade da criança de se construir com base na realidade? O que acontece? Quem conhece essa imagem aqui, né, do mito da caverna de Platão? Então, a gente deixa a criança vivendo numa sombra. Tirar a realidade dela é colocar ela numa sombra. Ela acredita na realidade que ela vê, independente se essa realidade é real ou não.
E ela vai conceber aí uma vida que não existe de verdade, né? É uma sombra, né? É uma simulação. E aí depois isso vai, né, fazer com que ela não se sinta, assim, não se encaixe no mundo real, né? Ela vai ser uma pessoa talvez insatisfeita com a vida. Tem alguém insatisfeito aqui com a vida? Hoje em dia até brinquei, coloquei essa chargezinha aqui, né? Que o nosso mito da caverna, né? A nossa caverninha é o WhatsApp. Não tem aquelas pessoas que recebem a informação pelo WhatsApp, aí sai mandando para todos os grupos, assim, tipo, oh, isso é super real, isso é fato. Aí você vem, você conversa pessoalmente com a pessoa e você fala assim, então, deixa eu te explicar, essa mensagem, fake news e tal. Não, imagina, não é assim. E assim, poxa, né? Alguém conhece alguém que é assim, que está vivendo na caverninha do WhatsApp? Bastante gente, né? Não estou julgando, tá, gente? Só estou brincando aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas estão se misturando, né? Aí, vamos lá. Vamos entrar, então, agora no que é fantasia, que é o outro lado da realidade, né? Vou começar pela definição também pelo dicionário Michaelis. Coisa que não tem existência real, mas apenas ficcional. E tem também o sentido dessa definição de fantasia em psicologia, que é um mecanismo de defesa, é um sistema de vida paralelo. Então, a fantasia é quando você está vivendo ali uma vida ilusória, uma satisfação ilusória, porque, né, você está de saco cheio do seu trabalho, aí você não aguenta mais a sua vida, você vai para casa e maratona uma série do Netflix, porque você está insatisfeito. E importante a gente falar que tem muita gente que confunde a fantasia com idealização. Idealização é aquilo que move a pessoa, que leva ela a planejar e tornar aquilo realidade. A fantasia não. A fantasia é para você ficar ali, naquele mundinho, né? A capacidade de falar de ficções é uma característica singular do Homo sapiens. E eu vou até indicar uma leitura que eu terminei recentemente, eu adorei, faz abrir a mente, assim, é do Yuval Harari, o Sapiens, que ele fala muito bem sobre essa evolução do ser humano e fala bastante sobre fantasia, imaginação e tudo. Então, é uma característica nossa, né? Ela nos ajudou a evoluir, né? Mas a fantasia, ela surge lá, né, no período pré-científico, por falta de explicações científicas, por falta de conhecimento. Os seres, eles eram atraídos pelo sobrenatural, né? Porque eles precisavam explicar o que eles não tinham explicação, né? O que eram os raios, os trovões, o que era o fogo, né? Eles tinham medo disso. Quem conhece um serzinho que também tem medo de raio, trovão e fogo? Né? As crianças. Então, as crianças, elas são como, né, elas reproduzem a vida pré-histórica, né? Elas têm características psíquicas, né? Na verdade, não a vida real, mas uma característica psíquica pré-histórica, porque elas não conhecem o mundo exterior. E aí elas também vão sentir medo. Aqui em casa, quando chove, vai todo mundo para minha cama. Aqui eu falo, trovão. Uma vez até a Eva contou uma história, mas eu não consegui lembrar essa história. Inventou, ela fez uma fantasia para falar o que era o trovão, né? E aí eu, filha, que legal, interessante você pensar assim, mas, e aí eu trouxe a realidade para ela. O trovão é isso, né? Funciona assim, tarará, das nuvens, né? Aí eu fui até perguntar para ela, falei assim, filha, o que você achava que era o trovão mesmo? Aí ela foi lá e me explicou, não, são quando as nuvens estão carregadas. Eu, não, tudo bem, deixa pra lá. Eu queria lembrar a história, mas não deu certo, né? Mas é isso. O nosso papel, né, a nossa função aí é ajudar a criança a superar esse estágio, né, que é um estágio, entre aspas, que a doutora do Bovoy coloca lá nas palavras da Montessori, selvagem, né? Para que ela compreenda essa realidade, a gente precisa tirar ela dessa fantasia, né? Dar a ela o conhecimento. E aí, quando a gente ajuda a criança, né, nesse momento que a gente está respeitando o desenvolvimento humano. É nesse momento. Então, a gente vê muita resistência, tem muito adulto que advoga em favor da fantasia, né?
de novo, né, aquele como assim? Meu filho não vai ter, mas por quê? Né? O que passa no coração dessas pessoas, né? Do ponto de vista da Montessori, fantasia não é legal. Não é legal mesmo, né? Por que o adulto quer tanto a fantasia? Talvez porque seja uma ferramenta muito poderosa aí de controlar as crianças, né? Colocar as crianças, por exemplo, na televisão para você fazer aí um trabalho, fazer alguma coisa, não é fácil, é bem fácil, a gente sabe que e é seguro, né? As crianças não vivem mais na rua. Eu vim morar num condomínio fechado porque a minha ideia é que os meus vivam na rua. Não sei se vai dar certo, vamos tentar. Mas eu não quero, né, essa coisa de ter essa segurança. Eu quero que eles tenham experiências, que eles vivam, né? E tem também aquelas pessoas que pensam na fantasia como uma boa memória afetiva mesmo, né? Aquela, eu tive uma infância regada de fantasia e, nossa, não me fez mal nenhum, né? Tô super bem, nem preciso de terapia. Será? Se Deus deixar para os terapeutas também responder essa. Não sei, não vou entrar nessa seara aí. Mas a gente está vendo ali que a realidade constrói as bases de ordem, né? As bases da criança na ordem. Então, se a gente tira ela da realidade e coloca na fantasia, o que é a fantasia? Desordem, né? Porque a ordem não existe na fantasia. O cachorro pode falar, as crianças podem voar. Então, a fantasia ela causa essa desordem na vida da criança. Porque a fantasia ela não dá para ser concretizada, né? E aí mora um grande problema, porque a desordem ela tem uma forma de se manifestar na vida da criança. Quais são essas formas de manifestação? São os desvios. E aí a gente entra aqui em outro campo dentro da fantasia ainda, que são as fugas, né? Quando a criança foge da realidade, quando ela vive nesse mundo fantasioso e ela não consegue se conectar com o ambiente dela. Concorda que se a realidade está construindo as bases, né, com base na ordem, as estruturas com base na ordem, essa criança vai ficar perdida ali no mundo de fantasia? Ela já tudo para ela é real, tudo para ela é concreto. Então, você tira ela, você põe ela na fantasia, você está fazendo ela fugir ali da vida do real. Essas crianças, elas têm talvez aí são muito possessivas, complexo de inferioridade, medo, agressividade, mentiras. E vocês vão encontrar no livro O Segredo da Infância. O Segredo da Infância tem um capítulo para cada desvio. Montessori escreve bonitinho lá e ainda te dá o caminho da cura, né? A cura pedagógica. A cura é através da forma como você vai tirar essa criança da fantasia, colocá-la de volta na realidade e dar um trabalho com um propósito inteligente, né, e elas conseguir fazer ela se conectar com o ambiente dela para que ela consiga se autoconstruir. E aí, assim, a gente conhece uma criança que ela é muito dispersa na fantasia, geralmente ela é uma criança que tem dificuldade de concentração, é uma criança que tem uma má coordenação motora, é uma criança que tem uma linguagem mais empobrecida, né? Às vezes ela não consegue se expressar os seus sentimentos, né? E por que a gente usa essa palavra desvio? Nossa, é uma palavra tão forte, né? Do que a gente desvia a criança? Da onde a gente desvia, né? A gente desvia ela da inteligência. E a inteligência é o objetivo da educação. Aí tem aqui, até anotei, o Google explica bem bonitinho para a gente o que é inteligência. A inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender, resolver problemas e conflitos e de se adaptar a novas situações. Então, todos nós precisamos de inteligência para viver. Então, quando a gente coloca a criança na fantasia e causa esse desvio, a gente está tirando ela do caminho de evolução para a própria vida dela, né? A fantasia também é uma forma, a gente subestima a criança quando a gente oferece fantasia para ela, porque é como se a gente estivesse entregando ali imaginação à pronta entrega, tó para você, né?
a gente acha que ela não vai ser criativa se a gente não der a fantasia na mão dela, né? Se a gente não ensinar o que já existe aí de